Vamos entrar agora na parte de cores e do tema do Ionic, e já vamos trabalhar as cores do nosso app de receitas. Se você abrir aqui a pasta de temas e vir em variables.scss, vamos entrar naquela parte de cores do Ionic, que já comentei um pouco no começo do curso, mas agora vamos entender melhor o que são essas opções que temos aqui. O Ionic é um design system, ou seja, é uma biblioteca de componentes reutilizáveis que tem uma documentação rica, um ótimo manual de como ela deve ser utilizada e quais as opções, e que pode ser configurada de forma que você achar melhor. Aí entram as cores, pois as cores são uma das partes principais de um design system, pois utilizamos cores para indicar algo para o usuário. Sendo assim, primeiro quero falar sobre cada uma das cores aqui, depois vamos destrinchar uma delas e entender as variáveis e então colocaremos nossas próprias cores. Começando aqui pela cor primária, secundária e terciária, essas são as cores mais livres que você tem para utilizar e as cores que vão dar a cara do seu sistema. Você vai ver que o Ionic usa mais a primeira aqui, a primária, para automaticamente colocar cor nos componentes, enquanto a secundária e terciária só aparece se você colocar que algum componente, algum elemento é de uma cor secundária ou terciária. E elas servem para seguir a ordem dos nomes mesmo. A primeira vai ser a cor que deve aparecer mais na sua aplicação, como cabeçalhos e itens principais. A secundária deve ser utilizada em componentes secundários, que têm um pouco menos de importância ali, mas ainda estão bem presentes na aplicação. E a terciária em componentes pouco utilizados. Mas não que necessariamente você deve seguir essa ordem, é só mais uma recomendação deles mesmo. Depois nós temos aqui embaixo Success, que seria sucesso, e é um verde para mostrar coisas que deram certo, que houve sucesso em fazer. Isso não significa que você não pode utilizar para outros propósitos, mas o verde é naturalmente utilizado para mostrar que algo deu certo. Depois temos o Warning, que é um amarelo, de atenção. E por último nós temos aqui o Danger, que é um vermelho e serve para mostrar erros e coisas que o usuário deve tomar cuidado ao fazer, bem como um semáforo aqui. E por último temos três cores aqui, que são o Dark, o Medium e o Light. Dark e Light são, como o nome já diz, que são claro e escuro, e não tem ao certo para que você deve utilizar. O Ionic utiliza principalmente tipografia, tanto que o Medium aqui serve para dar um contraste tanto para o Dark quanto para o Light. Então essas últimas três aqui, o Ionic trata sozinho, você pode alterar se você quiser, mas aqui é sempre bom deixar já nessas cores, a não ser que esteja interferindo com as cores principais da sua aplicação, aí você mexe, senão você pode deixar do jeito que está mesmo. Abaixo nós temos aqui um Media Query de Prefers Color Scheme setado em Dark. Isso significa que se o browser, o celular ou o que seja que o usuário estiver utilizando esteja setado para preferir temas escuros, o Ionic automaticamente coloca a aplicação em tema escuro para você. Então não precisa tratar nada disso. Há formas de se fazer isso manualmente, mas eu posso mostrar depois. Porém, isso daqui já quebra um baita de um galho. O Ionic já faz sozinho isso de trabalhar com temas escuros. E agora sobre essas variáveis que nós temos aqui em cada uma das cores, pode ver que cada uma tem sempre as mesmas variáveis, pois o Ionic usa elas de formas diferentes. Algumas são apenas números, que ele usa para cálculos. Então, o que cada uma dessas 6 variáveis aqui, dentro de cada um dos nossos temas, de cada uma das nossas cores, o que elas significam? A primeira seria a nossa cor mesmo, que iremos usar quando decidirmos que algo deve ser primário, secundário, sucesso, alguma coisa do tipo. Então, ele usa essa cor. Depois temos a mesma cor, mas só o RGB dela, só os números. Depois nós temos a cor oposta, a cor para dar contraste à cor principal. Para que, por exemplo, quando algo tem um background dessa cor principal aqui, então o contraste seja utilizado na fonte para dar um pouco mais de legibilidade. Depois nós temos o mesmo contraste, só que em RGB, que também é utilizado para cálculos. E por último temos aqui duas versões dessa cor, uma um pouco mais escura e outra um pouco mais clara, para ser utilizada em efeito de sombra, luzes e estado do componente, como por exemplo Disable. Pronto, agora nós temos nossas cores, você sabe para que elas servem. E talvez como eu, da primeira vez que vi essas cores aqui,
você pode estar pensando na dificuldade que vai ser de trabalhar com essas cores, como criá-las e modificá-las. Mas para isso, o Ionic nos dá um gerador de cores, onde você escolhe uma cor e ele já te dá todas as variáveis. Então eu vou mostrar para você aqui no site do Ionic como você encontra esse gerador de cores. Então eu posso entrar aqui em ionicframework.com, aqui. Você pode colocar aqui acima em Developers e aqui Ionic Docs. Do lado aqui, basta descer até essa parte de theming, de temas, e aqui abaixo eu tenho Color Generator. E nessa página você pode selecionar as cores que quer para a sua aplicação e ver em tempo real como fica. Eu vou mexer apenas nas 3 primeiras aqui, as outras eu quero deixar as que tem por padrão, mas você pode fazer como você quiser, você pode escolher as cores que você achar melhor. Eu já tenho as cores que eu quero utilizar para a aplicação. E se você não quer selecionar elas, você pode ficar tranquilo que eu vou disponibilizar esse projeto depois da aula já com as cores que eu estou utilizando. Então, para a primeira cor aqui, eu posso clicar no quadradinho da cor, que daí abre para mim esse seletor. Eu posso clicar aqui embaixo para ele inverter o tipo de seleção que eu quero, como por exemplo, agora está em RGB, então aqui HSL e depois hexadecimal. E aqui no hexadecimal eu quero então colocar a cor. A primeira que eu quero vai ser um amarelo, que eu acho que vai ficar bem legal aqui, que vai ser a cor E1 BC29. Então pode ver que automaticamente que em tempo real ele já muda para mim, eu já tenho esse preview. Para a segunda cor aqui eu quero um azul bem claro, então aqui eu quero selecionar 80CED7, então eu tenho esse azul bem clarinho. Já dá para ver aqui nesse segundo botão, que está como secundário. E por último aqui, o terciário, eu vou querer um vermelho, meio roxo. Aqui, então eu posso selecionar 904E55. E pronto, eu já tenho esse roxo aqui, meio avermelhado. E no final, aqui, eu já tenho todas as minhas variáveis prontas. Então basta eu clicar aqui em Copy, para copiar todas elas. Vou vir aqui na minha aplicação, seleciono esse root inteiro aqui e é só eu colar. Eu já tenho aqui a minha aplicação pronta com as cores que eu selecionei. Eu também quero selecionar aqui, então só copio as variáveis de dentro e vou colar aqui nessa parte de cor escura, do tema escuro que o Ionic mesmo trata. Então eu posso colar aqui dentro. Vou só identar para ver se está tudo certo. E posso salvar aqui. E já temos nossas cores. E quando começarmos a customizar a aplicação, já veremos ela entrando em vigor. Mas aqui talvez eu já tenha alguma coisa. Se eu voltar aqui na minha página e voltar na minha aplicação, já pode ver que eu tenho algumas coisinhas que entraram em vigor. Então, meu item já está como primário aqui. Se eu entrar na minha receita, pode ver que já tenho algumas cores em primário. E aqui para editar, por exemplo, também já tenho aqui uma mudança nas minhas cores. Então, tudo certo por enquanto e até a próxima aula.